Bom dia! Hoje veremos o capítulo de número 12 do Evangelho de João. Jesus, a luz do mundo. Estamos vendo o Evangelho de João, que é o quarto livro do Antigo Testamento. O propósito do livro do Evangelho de João está escrito no capítulo 20, no verso 31, que está escrito assim: Estes, porém, foram registrados para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Então, são dois motivos, dois propósitos bem firmes dentro desse evangelho. Você pode ler e buscar isso, que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo nele, você vai ter vida em seu nome. E a promessa principal dele é vida eterna. Você vai ver dentro do Evangelho de João diversos contrastes. É o Evangelho dos contrastes. Luz e trevas, amor e ódio, de baixo e de cima, vida e morte, verdade e mentira. E também você vai ver outros temas, como o tema do engano, o uso duplo do sentido, a inclusão dos ditos eu sou, a apresentação de Jesus como Logos, o verbo da vida, ele que fez o universo, ele que supriu as necessidades dos israelitas no deserto, que provê água e pão espirituais. E além disso tudo, João apresenta Jesus como o Cordeiro de Deus que tira os pecados de todo o mundo. Eu sou o pastor Daniel Deusdete, da Igreja Os Semeadores. Inscreva-se no nosso canal, clica aí no sininho para você fazer acompanhamento. Todos os dias, um vídeo novo. No final, você dê um like. Por favor, nós pedimos que você, se você gostou, você dê um like. O tema central do Evangelho de João e de todas as Escrituras é Jesus Cristo. Assim, testemunhar de Jesus é o tema central deste Evangelho, tanto por parte de um homem especial, como foi João Batista, como por parte de todos os outros, do Pai, do Espírito Santo, dos discípulos e de nós. Nesse capítulo 12, Judas, o ladrão, mas discípulo de Jesus. Por quê? Por que escolheu Jesus a Judas e por que o amou até o fim? E nele investiu crendo que ele mudaria seu coração. Ou será que ele não foi assim? E Jesus sabia desde o início que Judas era do maligno e não se converteria de modo algum. O certo é que Jesus sabia quem ele era e o tolerou consigo todo o tempo até o momento da sua traição. Qual lição temos sobre Judas e Jesus? E nós sabemos quem são os Judas em nossas igrejas e relacionamentos? Não, não o sabemos. Se Jesus sabia e o amou até o fim, e nós amaremos até o fim também o nosso irmão que habita conosco confiadamente? Depois disso, lá estavam judeus curiosos por verem Lázaro, que ressuscitara dos mortos, e os que viam iam crendo. Nós vimos ontem a ressurreição de Lázaro, capítulo 11. Agora o plano não era somente matarem a Jesus, mas também matarem a Lázaro. Que péssima escolha esta dos judeus, ao invés de se entregarem à vida, tentavam matá-la. Estamos concluindo a segunda parte, que é o ministério público de Jesus, que começou no capítulo 1 e vai até o capítulo 12. Assim, Jesus passou a maior parte do seu tempo ministrando às pessoas de várias partes, especialmente nas festas judaicas. E nós estamos também concluindo a sua subdivisão, que em 5 subpartes, que vários acontecimentos próximos e dentro de Jerusalém, durante várias festas. Começamos lá no capítulo 7 e estamos terminando aqui no 12, no verso 50. Então, esses vários acontecimentos próximos e dentro de Jerusalém, durante várias festas, começa no capítulo 7 e termina no 12. E nós também estamos vendo em Jerusalém em vizinhança, perto da Páscoa, que é a última parte que é a última sessão dessa segunda parte, e nós entraremos na terceira a partir de amanhã. Jesus entrou em Jerusalém, realizou milagres e revelou a realidade da sua morte iminente e ressurreição. De modo geral, ele foi admirado pelos gentios, mas apenas alguns judeus o receberam. João relata, portanto, os acontecimentos finais que ocorreram no ministério público de Jesus, à medida que ele se aproximava de Jerusalém e vizinhança, estando já próxima à Páscoa.
Assim, João dividiu essas atividades de Jesus em 6 subpartes. E nós estamos vendo a terceira dela, que é a unção em Betânia, do verso 1 ao 8. E depois nós vamos ver a sua entrada triunfal, dos versos 9 ao 19, a reação dos judeus, versos 20 ao 36, e finalmente a reação dos gentios, né? E depois a dos judeus, dos 37 ao 50, encerrando a parte 2, encerrando essas sessões. E aí iniciaremos uma nova a partir de amanhã. A unção de Jesus por uma mulher pecadora é um epílogo, ou aliás, é um episódio diferente dessa unção por Maria. Faltavam 6 dias para aquela que seria sua última Páscoa, e Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem tinha ressuscitado. Eles tinham preparado um jantar para Jesus, e Marta o servia, estando Lázaro à mesa. Maria então começou a ungir os pés de Jesus e a enxugá-los com seus pés, aliás, com seus cabelos, né? Deixando a casa cheia do perfume de nardo puro. Ela tinha usado 1 libra de bálsamo de nardo puro para isso, e era muitíssimo precioso. Veja o verso 5, onde Judas confirma o valor desse perfume, como sendo equivalente a 1 ano de salário, ou 10 vezes que Judas iria aceitar para trair a Jesus, 10 vezes mais. Mateus e Marcos registram que ela também derramou perfume sobre sua cabeça, o que seria a prática comum. Ungir os pés e secar com os cabelos era uma homenagem especial de humilhação e também de devoção. Judas e outros discípulos desaprovaram o gesto de Maria, dizendo que era um desperdício de dinheiro. Foi um comentário impensado em relação a Jesus e cruel em relação a Maria. E Jesus desmascarou esse repentino interesse pelos pobres como sendo apenas superficial. Ele disse, deixai-a, verso 7. Jesus estava mais preocupado em proteger os sentimentos de Maria do que em repreender a falta de gentileza de Judas para com ele mesmo. E também uma indelicadeza muito grande, né? Nunca que aquela visão deles estava nos pobres. Faltava apenas 1 semana para sua morte, e ele relacionou essa unção com as homenagens geralmente prestadas aos mortos, em antecipação à morte substitutiva de Cristo pelos pecadores, o propósito central da obra redentora de Deus. Nenhuma quantia gasta poderia ser considerada grande demais. Em face do comentário ofensivo de Judas, Jesus poderia ter ignorado essa referência aos pobres. Em vez disso, ele recomendou que seus discípulos dessem atenção aos pobres. Dentro de 1 semana, Jesus seria morto. Hebreus 5:7. E os discípulos não o veriam mais, da mesma maneira que o viam até o momento. Os pobres, por outro lado, sempre estariam com eles. Então, nunca Jesus desprezou os pobres, nem a iniciativa de querer ajudá-los. Mas ali, naquele momento, ele criticou severamente a ação deles, que não tinha nada a ver com os pobres. Nenhum projeto para erradicar a pobreza irá funcionar perfeitamente até que a nova terra e um novo céu substituam esse mundo de pecado e de sofrimento. Todavia, Jesus não disse que a pobreza era uma condição aceitável, que fosse correto desconsiderá-los ou desconsiderar os pobres. Antes, enfatizou que a oportunidade de ministrar a ele logo acabaria, ao passo que a oportunidade de ministrar aos pobres permaneceria. A entrada triunfal dos versos 9 aos versos 19. Dos versos 9 ao 19, veremos as multidões que deram as boas-vindas a Cristo na esperança de que ele derrotaria os seus inimigos. Porém, esse entusiasmo logo desapareceria. Em vez de reconhecerem a mão de Deus nesse magnífico milagre da ressurreição de Lázaro, os principais sacerdotes planejaram matar tanto a Jesus como também a Lázaro. Os líderes religiosos enfrentam, então, um desgaste progressivo. Nicodemos parecia ter desertado, alguns judeus acreditavam em Cristo, ainda que superficialmente, alguns ficaram impressionados com a cura do cego de nascença, Jesus parecia estar ganhando adeptos além do Jordão, e agora a ressurreição de Lázaro havia trazido mais pessoas à fé. Tudo isso servia como preparação para a recepção que Jesus recebeu em sua entrada triunfal em Jerusalém, que levou os fariseus a se lamentarem. Eis aí vai o mundo após ele. Profetizaram. Verso 19.
Muitos peregrinos da Galileia que testemunharam os milagres de Jesus se juntaram aos habitantes de Jerusalém que haviam passado para o lado de Jesus. Eles estavam agitados e sabiam que Jesus caminhava para Jerusalém e prepararam a sua entrada para que fosse magistral. Todos tomaram ramos de palmeiras e saíram ao seu encontro clamando Hosana, tradução da expressão em hebraico que significa salva-nos. Essa saudação é emprestada em parte do Salmo 118, versos 25 e 26, a qual a multidão acrescentou a referência ao filho de Davi, rei de Israel. Isso foi particularmente alarmante para os líderes judeus, pois temiam uma revolta popular sobre o comando de Jesus. Essas circunstâncias foram profetizadas detalhadamente em Jeremias 9, verso 9. Confira aí. Essa profecia também foi observada no registro de Mateus, porém só foi compreendida pelos discípulos em retrospectiva. A reação dos gentios e depois a reação dos judeus. Versos 20 ao 36. João fornece um contraste entre a reação dos gentios e a das autoridades judaicas com relação a Jesus. Entre alguns que subiram para adorarem, estavam alguns gregos, uma irônica nota de rodapé considerando a declaração dos fariseus do verso 19. Esses gregos provavelmente não eram judeus que estavam na dispersão. Esse termo pego é diferente daquele traduzido por helenistas em Atos 6:1. Antes eram talvez prosélitos ou mais provavelmente gentios tementes a Deus, que participavam dos cultos na sinagoga, mas não eram circuncidados nem haviam ainda sido admitidos na religião judaica. Felipe parecia ser um discípulo e uma pessoa de fácil acesso. Seu nome é claramente grego. Ele falou com André e ambos foram comunicar a Jesus o interesse dos gregos. Jesus entendeu que era chegada a hora, verso 23, contrastando com as declarações anteriores de que a sua hora ainda não havia chegado. Esse é o primeiro de uma série de anúncios que Jesus fez sobre a sua morte e sobre a sua ressurreição, que eram iminentes. Estava chegando a hora de ele ser glorificado. Refere-se à glorificação, porque são os portais pelos quais o mediador entra na glória por meio da ressurreição, ascensão e exaltação à direita do Pai. Essa glorificação, embora a cruz e o sepultamento sejam claramente identificados em outras passagens como parte da humilhação, Filipenses 2:8. Ele sabia que o grão de trigo tinha que morrer para nascer, como ele mesmo tinha anunciado e pregado anteriormente. Uma parábola sobre a obra de Jesus, que mediante a sua morte, a parábola do grão de trigo, as portas da salvação seriam abertas, não apenas para os judeus, mas também para as pessoas de todas as nações. Hoje o evangelho, o alcance é mundial, não é dos judeus. Primeiro dos judeus, mas alcança o planeta inteiro. Aquele que é absorvido pelos interesses da vida terrena encontrará ruína, ao passo que a pessoa que se desprender dos interesses mundanos obterá a vida eterna por meio da obra de Cristo. É pelo sacrifício de Cristo e da união com Ele que a verdade dessa afirmação é experimentada. Confira aí João 12, de 25 a 27. Diz assim: aquele que ama a sua vida, a perderá, ao passo que aquele que odeia a sua vida nesse mundo, a conservará para a vida eterna. Quem me serve precisa seguir-me, e onde eu estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. Agora meu coração está perturbado, e o que direi? Pai, salva-me desta hora? Não. Eu vim exatamente para isso, para esta hora. A sua alma estava angustiada. Percebe-se, Jesus estava perturbado pela expectativa de sofrer a ira de seu Pai em lugar dos pecadores. Mesmo assim, como um sumo sacerdote determinado, ele aceitou o seu papel e reafirmou o seu compromisso. Então ele clama ao Pai para glorificar o seu nome, e do céu bradou uma voz, dizendo que já o glorificou e ainda o glorificará novamente. Verso 28. Há 3 ocasiões no ministério de Jesus em que o Pai fala diretamente do céu. No seu batismo, durante a transfiguração e nessa passagem, onde, visando ao benefício dos discípulos, verso 30, o Pai colocou o seu selo de aprovação
na obra mediadora de Cristo. A multidão ouviu, mas alguns não entenderam a teofania ou imaginaram coisas. Uma situação semelhante ocorreu na conversão de Paulo, quando os homens que o acompanharam ouviram uma voz, mas não compreenderam as palavras. Jesus explica que a voz tinha vindo por causa dos discípulos e não por causa dele. Ele entendeu, portanto, que tinha chegado o momento de ser julgado este mundo. Quando Jesus carregou sobre si a punição da ira de Deus, que os pecadores mereciam, e sobrepujou o poder da morte, acabou com o poder do pecado sobre a raça de Adão. O pecado já não tem domínio sobre vós, que estáis em Cristo Jesus. Tinha chegado a hora de julgar o mundo e ser expulso o seu príncipe, Satanás. Deus permite e tolera o poder de Satanás nesse mundo. Satanás não tem um direito inalienável para governar. Jesus afirmava que, quando fosse erguido, atrairia todos a ele. Refere-se não apenas à natureza da crucificação, verso 33, mas também à ascensão de Jesus à direita de Deus, no capítulo 3, verso 14. Ele atrairia todos a ele mesmo. Ou seja, o todos refere-se a todas as classes de seres humanos indistintamente, e não a todos os homens sem exceção. Eles não entendiam certos detalhes. A lei aqui, verso 34, era um termo usado para se referir a toda a escritura do Antigo Testamento. Aqui é utilizado como uma possível referência a várias passagens do Antigo Testamento. A multidão compreendia que esse Filho do Homem era um título referente ao Messias. E o que deveria ser levantado? Os ouvintes de Jesus interpretaram isso como uma referência à forca ou à crucificação, e com base em passagens da Escritura como Salmo 89, do 36 ao 37, não conseguiam conciliar a ideia da morte iminente de Jesus com o conceito que tinham sobre o Messias. Jesus identificou-se com a luz. Sua morte iminente implicava certo grau de trevas, embora ele tenha delegado a seus discípulos um ministério de iluminação, no qual seriam chamados de filhos da luz. O incrédulo anda sem rumo, mas o cristão anda na luz. Finalmente, a reação dos judeus, que é a partir do verso 37 até o 50. João contrasta a reação dos judeus com a reação dos gentios quanto ao ministério de Jesus. O ministério público terreno de Jesus é visto como um cumprimento do ministério de Isaías. Do mesmo modo que Isaías profetizou um julgamento de purificação antes da restauração do reino, assim também Jesus trouxe julgamento antes do início da restauração do reino. Eles não podiam crer, verso 39. Ninguém tem a capacidade de crer genuinamente a menos que Deus renove a inclinação da pessoa mediante uma obra sobrenatural do Espírito de Deus. A pergunta difícil é por que Deus escolhe alguns para crerem? Por que Ele não renova essa inclinação para todo mundo? Estar entre o céu e o inferno eterno parece com sorte, mas não é. Não é acaso, não é escolha viciada, mas uma pura e legítima escolha da parte de Deus, o qual não é injusto. Teoricamente, Deus é tanto justo por alguém ir para o céu ou para o inferno. Isaías representou de maneira grandiosa a majestade da soberania de Deus, e João relacionou isso com a glória de Jesus, tanto em sua humilhação quanto em sua exaltação. Assim, muitos creram nele. Apesar do julgamento severo de Isaías, houve alguns que creram, mesmo entre os líderes. Porém, a maioria hesitou em confessar sua fé por causa da influência dos fariseus. Nicodemos possivelmente foi um desses últimos, embora tenha demonstrado coragem ao agir de modo contrário à maré farisaica. A união e a intimidade entre Jesus e o Pai é salientada aqui em 3 aspectos: crer, ver e ouvir. Versos 44, 45 e 47. Crer, verso 44. Ver, verso 45. Ouvir, verso 47. Então, a união e a intimidade de Jesus e o Pai é salientada nesses 3 aspectos: crer, ver e ouvir. Jesus desafia seus ouvintes a verem e crerem. E não admite que tenham dúvidas disso, porque ele está falando
e eles deveriam ouvi-lo. Qualquer outra explicação é interpretada por Jesus como rebeldia e rejeição a Deus. Por isso que eu brinco e digo para os meus ouvintes que sou crente pelo simples fato de que Deus, o Pai, falou, deixou isso registrado na Bíblia. Eu li e acreditei em tudo. Repare, quem o vê, vê aquele que o enviou. Quem o ouve, ouve aquele que o enviou. Quem nele crê, crê naquele que o enviou. Ele veio ao mundo como luz, para que todo aquele que nele crê não permaneça nas trevas. Se alguém ouve as suas palavras e não as guarda, ele não o julga, pois não veio para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Há um juiz para quem o rejeita e não aceita as suas palavras, a própria palavra que ele proferiu. A Bíblia o condenará no último dia. Ele não falou por ele mesmo, mas se o Pai que o enviou ordenou a ele, e o que dizer? O Pai ordenou a ele o que dizer e o que falar. Ele afirma categoricamente que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, o que ele diz é exatamente o que o Pai o mandou dizer. João 12, versos 45 a 50. Assim, como poderia eu rejeitá-lo? Sou eu louco? A vida querendo gerar vida e os homens escolhendo a morte. De fato, isso é insano. João 12 começa assim: 6 dias antes da Páscoa foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ressuscitara dentre os mortos. Esse é o primeiro versículo do capítulo 12, que tem 50 versículos. E o versículo 50 diz: E sei que o seu mandamento é vida eterna. As coisas, pois, que eu falo como o Pai mo tem dito, assim falo. Nós temos a vida eterna da parte de Jesus. Nós, os que ouvimos e guardamos as suas palavras e não a rejeitamos. Quem rejeita o Senhor está dando um tiro em seu pé, na caminhada para a eternidade. Como é que essa pessoa vai chegar? Amanhã nós estaremos aqui com o capítulo de número 13, Jesus, Judas e Pedro. Interessante essa parte. Amanhã, capítulo 13 de João. Inscreva-se no nosso canal, clica no sininho aí à sua esquerda, dê o seu like. A parte escrita você vai encontrar em jamaisdesista.com.br. Acesse lá, conteúdo grátis. Nossa loja virtual, semeadores.com.br. E nossa rádio, radio.ossemeadores.com. A todos um bom dia, fiquem com Deus. Como dissemos sempre, Maranata, ora, ora, vem, Senhor Jesus. Deus te abençoe, querido.